o primeiro tempo teve uma parte final de um jogo mais igual. O segundo tempo foi do Fluminense, especialmente a parte final. E aí fica muito claro para mim, pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam, e não é uma justificativa, é só uma constatação, por favor, tá, gente? Pelo fato de eu ser rubro-negro, o cara acha que eu estou justificando. Não estou justificando porra nenhuma, não tem que justificar nada. Nessa vez, se ele falar pra mim que teve impacto pro jogador do Fluminense desabar do jeito que ele desabou, ele nem reclamou. Ele nem reclamou. Aí, esse cara não tem critério nenhum. Aí não dá pra gente confiar nos critérios do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Porque, me desculpa, não teve ali o empurrão pra você anular um gol do Flamengo pelo jeito que foi, Flávio. É assustadora a diferença tática do Botafogo para o Flamengo. Assustadora. Mas, para ser justo, o Botafogo para quase todos os outros times também. Bom, boa noite. Sabe por que ele anulou o gol do Flamengo? Porque ele anulou o gol do Fluminense. O que é ridículo. Baita palhaçada. O primeiro foi o que o Bruno falou, um uso indevido de VAR. E aí vamos pro gol do Flamengo. Para mim também não foi falta. E aí o árbitro anula porque alguém viu esta falta que ele, árbitro, não viu. Então, para que serve o árbitro? Cada vez menos, né, dentro do... Salve, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Mengão malvadão. Vambora aqui, Regina, mais um vídeo aqui, aquele vídeo, geralmente que a gente faz aqui, aquele compilado que é mídia esportiva, falou sobre esse empate do Flamengo diante de 0-0 contra o Fluminense, né? Foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo foi um pouco superior no primeiro tempo, já no segundo tempo, o Fluminense foi bastante superior ao Flamengo, né? Teve bastante lance polêmico nesse jogo aí, a expulsão do Luiz Araújo, um possível pênalti em cima do Arrascaeta, os dois gols anulados, que para mim foram bem anulados. Teve um lance logo no início do jogo, no minuto 7 do primeiro tempo, e um carrinho em cima do Felipe Luiz, que poderia ter sido expulso também, que foi um lance semelhante à expulsão do Luiz Araújo. Então, tem várias coisas que os comentaristas debateram aqui e comentaram sobre esse Fla-Flu polêmico, que o juiz se intrometeu muito também, né? Então vamos embora pro vídeo aí, vai deixando seu like aí e tamo junto. O like é bastante importante, galera. Bora! Para mim ficou bem claro, assim, o Flamengo jogou o primeiro tempo bom até os 25, 30, pressionando muito a saída de bola do Fluminense, por muito pouco não chegou a marcar um gol, roubando a bola do Fluminense no começo da partida, mas a partir dos 30, mais ou menos 25, 30, o Fluminense conseguiu equilibrar. No primeiro tempo teve uma parte final de um jogo mais igual. O segundo tempo foi do Fluminense, especialmente a parte final. E aí fica muito claro para mim, pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam, e não é uma justificativa, é só uma constatação, por favor, tá, gente? Pelo fato de eu ser rubro-negro, o cara acha que eu estou justificando. Não estou justificando porra nenhuma, não tem que justificar nada. Eu só sou o Flamengo, mas aqui eu sou jornalista analisando o jogo. Eu não tenho nada que justificar, não tenho nada a ver com o Flamengo, não trabalho no Flamengo. Então, dane-se, esses malas pensam, vou dizer aqui o que eu acho. O Flamengo pregou. O Fluminense descansou a semana, recuperou jogadores, o próprio Marcelo, que chegou a ser dúvida, né? E o Flamengo pregou. O Flamengo cansou em função do quê? 2 semanas o Fluminense não jogou meio de semana, o Flamengo jogou contra o Atlético, partidas que exigem muito pela Copa do Brasil. E isso certamente pesou durante o jogo. A queda física foi evidente, o time não consegue... Aí tem um problema, né? Que eu falo sempre. Hoje eu escrevi lá no Instagram que o Flamengo, que eu acho uma vergonha, o Flamengo chegando hoje a 91 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. Ah, mas ganhou a Libertadores. Sim, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, minha gente. O Flamengo, com o investimento que tem, com os jogadores que possui, faturando mais de 1 bilhão, o principal campeonato do país é o brasileiro. O Flamengo não é obrigado a ganhar todos os campeonatos, o Flamengo não é o Bayern de Munique, nada disso. Mas não liderar uma rodada em 91. Liderou a primeira rodada desse ano, junto com o Fluminense. Os dois ganharam 3-0, Curitiba do América. Gente, não dá, né? Falando sério, liderar o campeonato, assumir a ponta, por uma rodadinha que fosse, o Flamengo não liderou. Desde que liderou a última rodada, obviamente sendo campeão do campeonato de 2020, já entrando em 2021, já foi em fevereiro de 2021, não sei se eu lembro, o campeonato foi, invadiu outro ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas convenhamos, é inadmissível o Flamengo não conseguir liderar uma rodada. Não liderou a rodada, não é a maior parte do tempo, ficou longe do líder. Como hoje está longe do líder. É o segundo colocado, podendo ser separado. Não vai ser superado pelo Grêmio essa rodada, porque o Grêmio não joga. Se ele jogasse e vencesse, teria mais pontos. O Palmeiras pode se igualar também, se vencer agora o Inter. A bola está rolando em Porto Alegre, 3 minutos, 0-0. Então, eu acho uma vergonha. Não é vergonha
Vergonha é ser rebaixado. Também é uma vergonha. Vergonha é maior. Existem várias maneiras de você protagonizar um vexame no futebol. E um elenco como o do Flamengo, caro como o do Flamengo, só um instantinho, gente. Só um minutinho, só resumo. Mas como eu vinha dizendo, gente, o Flamengo, quando ficar uma rodada em primeiro, eu acho um absurdo. 91 rodadas. Todo o Campeonato 2021, todo o Campeonato 2022, e agora são 15 rodadas, e está agora a 12 pontos do líder. Ora, não dá, né? O Flamengo tem que, evidentemente, ser mais competitivo na principal competição. Mas troca de técnico, começa tudo errado, aí perde vários pontos e acaba se complicando e fica distante. Isso não é só uma constatação, tá? Porque eu acho que é ignorar demais os erros cometidos pelos dirigentes e até pelo elenco. Então, você simplesmente achar que é normal um elenco mais caro do Brasil não liderar uma rodada. Na prática, ele não está brigando pelo título. Contra o Atlético Mineiro 2021, não brigou para valer. Não brigou para valer. E no ano passado, também não. Ah, mas ano passado ganhou as duas competições eliminatórias, na Copa do Brasil e a Libertadores. Mas o Flamengo não pode abandonar o brasileiro. O Flamengo não tem esse direito, na minha opinião. E vai abandonar. Acho que hoje, para mim, ficou bem claro que vai abandonar, porque o time pregou no segundo tempo, não está conseguindo, obviamente, sustentar todas as competições. Acho até que precisa dar uma revisão, ele vai ter que fazer um revezamento maior de jogadores. E você vai ter agora uma sequência. Primeiro, essa semana agora vai ser tranquila. Essa é uma semana tranquila, e o Flamengo terá. Né? Essa semana de descanso, né? Ao longo da semana o Flamengo não vai jogar. Aí, na sequência, o Flamengo enfrenta o América Mineiro no Maracanã no próximo sábado, né? Deixa eu pegar aqui o dia exato. O jogo será no sábado, Flamengo América Mineiro, dia 20. No meio de semana, final de semana direto. 3 competições. O time não vai aguentar, o elenco não vai aguentar. O time titular não vai aguentar. Então, acho que o São Paulo vai ter que revezar mais. Talvez seja um exagero pensar em fazer um time B, como o Dorival fez ano passado. Mas dá toda a pinta que vai abandonar o campeonato. Essa semana, até que eu desci com uma pessoa do departamento de futebol. Não, vou remar, buscar o título. Dá, claro que dá. Você tem uma distância de 12 pontos, são 23 rodadas a serem disputadas. 23 rodadas. Vocês vão ver. Lá na frente vai chegar um momento que o Botafogo vai perder alguns pontos e quem insistir talvez tenha a chance de acompanhar. Agora, quem achar que vai jogar a toalha, vale para o Grêmio, vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, vale para o Fluminense, para todos esses times ali que estão abaixo e que, em tese, tem condições. O Fluminense, por exemplo, não joga mais a Copa do Brasil. Ele tem condições de pontuar agora no Campeonato Brasileiro e fazer jogos tirando vantagem desse período de descanso, como foi essas 2 semanas. O Fluminense descansou. O Flamengo jogou contra o Atlético no Rio e contra o Atlético no Paraná. São jogos difíceis. Os jogos de mata-mata, eles exigem muito. Por isso, na Europa, os grandes clubes, eles tratam as Copas de forma secundária. Colocam reservas, colocam times mistos, priorizando as ligas e quem disputa as competições internacionais, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, dependendo daí do clube e o que ele pode disputar, o que tem importância para ele. Porque não tem como você jogar todos. Assim, quando você chega numa reta final, agora semifinal, aí você, de repente, pensa, bem, agora eu vou com um time mais forte. Geralmente é assim. Aqui a gente trata a Copa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Então, acaba colocando o time principal inúmeras vezes, e o time não aguenta. Hoje, segundo tempo, o Flamengo claramente morreu fisicamente. Foi muito claro isso, muito evidente. Repito, isso aqui não é uma justificativa, não estou aqui para justificar nada. Eu estou aqui para analisar futebol, dar minha opinião, trocar ideia com vocês. Tá? O Fluminense estava mais inteiro, ele ficou muito claro, e aí teve realmente um domínio. Vamos falar já sobre a arbitragem. Eu vou ler algumas mensagens aqui. O jogo foi um jogo duro, um jogo pegado. Eu achei um bom jogo. Eu gostei do jogo, achei que não foi um jogo tecnicamente bonito, mas foi muito disputado, muito guerreado, muitas faltas. Isso foi ruim. Mas teve tensão, teve disputa, forte marcação. Faltaram os gols. Ou não faltaram os gols, aí entra o VAR, né? Aí entra o VAR. Gente, assim, no momento do gol do Fluminense, da origem, eu não vi falta no Cebolinha, tá? Eu não vi. No replay, achei que foi falta. Depois que o VAR mostrou, foi falta. Agora, eu não estou, nem vocês estão, a metros do lance, com uma visão exclusiva e melhor do que de qualquer câmera, que era a visão do árbitro. Ele estava em frente ao lance. Vamos pensar aqui o seguinte, pouca gente presta atenção nesse detalhe. A transmissão do jogo, ela tem várias câmeras.
O árbitro tem uma câmera exclusiva, que são os olhos dele. Ele está dentro do campo. Ele é um cara treinado para ver o lance da melhor maneira possível, na melhor perspectiva. Se bem posicionado, e ele estava bem posicionado, ele tem uma visão privilegiada da jogada, da disputa de bola. E ele teve essa visão. Ele viu claramente e não deu a falta. Se não deu a falta, porque não viu, deveria seguir, de repente, aquilo que ele marcou no campo. Aí veio o VAR, o árbitro Sábio Pereira Sampaio, irmão do Milton, né? Aí veio o Wagner Hilwey, que é o árbitro de vídeo, chama, olha, teve uma falta na origem, ele vai e anula. Eu acho que tinha que valer a marcação do campo. Segue o jogo, gol do Ares, valeu, dane-se. O cara tá do lado, ele não viu, paciência. Ah, mas foi uma falta clara, não sei o quê. Cara, é difícil, né? É difícil. Assim, é o que eu acho que deveria ser. Não dá para você ficar com o VAR apitando. O VAR está apitando o jogo. Agora, já que é assim, tem que marcar tudo. Aí marca também a falta toda até do Pablo no Cano, que eu achei até uma falta mais discutível. O Cano, eu não acho que o Pablo empurrou com força para derrubar. Acho que o Pablo meio que deu aqui, ó, sai que eu vou. O Cano já se jogou. Não, como a Arrascaeta fez isso numa jogada com o Felipe Melo também, durante o jogo e tudo mais. Mas como ele já tinha anulado um gol, ele volta para anular o outro gol. E anula também. O jogo poderia ser 1-1. Aí tem um cartão para o Gabigol, porque tirou a camisa da comemoração. Gente, mas o gol não valeu, o cartão não pode valer também. Ele só teve aquela reação pela explosão de um gol que não existiu na prática. Então esse cartão não deveria ser cancelado. E o cartão fica, é ridículo. É ridículo também. Nada daquilo que aconteceu ali deveria valer e tal. Então, assim, no mundo ideal, os árbitros teriam que marcar e o árbitro de vídeo entrando em lances muito, muito claros, aqueles assim. Agora, quando o cara está bem posicionado, ele não deveria interferir. Mas não é assim. Se não é assim, nós temos que cobrar que eles ajam sempre. Mas quem apita é o VAR. Ou seja, o árbitro parece que ele erra e ele entrega para o VAR. O VAR chama, ele vai lá e vê. A falta do Luiz Araújo, que depois da intervenção do VAR rendeu um cartão vermelho, foi parecidíssima com a falta do Lima, do Felipe Luiz, nos primeiros momentos da partida, que não teve nem cartão amarelo. Então, falta dura no começo do jogo, o VAR finge que não vê. Falta dura no final do jogo, o VAR chama para dar cartão, para mudar a cor do cartão. Também não tem critério. Não vou repetir para ficar bem claro, gente, para quem não entendeu. Na minha opinião, o ideal é prevalecer a arbitragem de campo, exceto erros muito absurdos, escandalosos e tudo mais. O cara estava de frente para o lance, ele não viu falta, então ele não achou falta no Cebolinha. Segue o jogo e vale. Ele não viu falta do Pablo, segue o jogo e vale também. Seria mais razoável. Mas o que está acontecendo? O VAR, ele que apita de verdade. O cara em campo, ele deixa passar, as coisas acontecem, ele não marca o que ele não vê, ou não presta atenção, ou ele não consegue enxergar, ou tecnicamente é fraco lá, por alguma razão ele não marca, mas o VAR funciona ali como uma espécie de um colchão protetor. Ele tem a queda e ele é protegido. E aí salva, entre aspas, a não marcação. Aí já tem gente vendo uma falta do Flamengo antes do lance do Cebolinha sofrer a falta. Aí não dá, meu camarada. Aí você ficar rebobinando a fita, como nós dizíamos antigamente, até encontrar algum erro na origem do lance, um minuto antes. Não dá. Isso cara, está matando o futebol. Mas não daria pena? Não dá, de jeito nenhum. Não daria. É o que eu tô falando, é uma forçação de barra de arbitragem. É mais um lance de arbitragem. Que a gente fala, ó, prejudica o resultado. Porque agora o Botafogo tá comemorando. Abriu 12 do Flamengo. 12 pontos do Flamengo. Se o Flamengo faz o gol, se o gol é validado, continuam 10. Continuam 10 pontos de diferença. Para mim, a arbitragem errou de novo. Bruno Prado, você acha falta, você acha que foi um lance normal de jogo como o Vamp? O Vamp diz, marcou porque foi fora da área. Se é pênalti, podia chamar VAR, podia não chamar VAR, não iriam marcar essa falta do Pablo. Não ficou claro se é um empurrão assim. Ele coloca a mão nas costas do jogador do Fluminense. Pelas imagens que tem, não ficou claro se ele empurra o jogador do Fluminense, desloca, sente o contato e cai. Não deu para ficar muito claro. O lance do gol do Fluminense também é um erro de uso do VAR. Porque o árbitro viu a jogada. Ele viu o lance, ele viu o lance do André no Everton Cebolinha. E aí ele viu o lance, interpretou e seguiu. Não deu a falta. E depois no VAR ele vai lá e reapita a jogada. Então também ele erra na maneira como usa o VAR, ele erra em tudo. Há um excesso de preciosismo, de buscar um lance, vamos ver, vamos buscar como a gente pode anular um gol. Então eu acho que
ele erra nos dois. No primeiro ele erra por usar errado o VAR e no segundo, para mim, não ficou claro que foi o suficiente para derrubar o jogador do Fluminense. Agora, ô Zé, eu vou perguntar pra você, eu vou perguntar pro Flávio também, que o Flávio sempre chega, né, com aquele discurso, fez curso de arbitragem. Então agora eu vou te perguntar sobre esse lance aí do Pablo. Porque o lance, eu vou colocar de novo, né, o lance aí na tela, Flávio Prado, pra você ver, é do Pablo no lance do gol do Gabigol. E é um lance que compromete sim no resultado da partida. Seria o gol da vitória do Flamengo. Eu também vou querer mostrar já o do Fluminense, tá? Mostrar também o lance do Fluminense, que aí eu achei claro mesmo. Esse é o lance do Pablo. É um lance que tá ali, aquela disputa por bola, o jogador do Fluminense desaba para baixo, e aí eu vou querer lembrar, Flávio Prado, a versão do senhor Seneme, presidente da comissão de arbitragem, porque agora, se ele defender essa pauta, eu acabo com ele no argumento. Porque no pênalti no Everton Ribeiro, contra o Palmeiras, ele disse que não houve impacto para aquela queda do Everton Ribeiro. No puxão de camisa no Bitelo do Grêmio contra o Botafogo, ele disse que não houve impacto para puxar o Bitelo para baixo. Nessa vez, se ele falar para mim que teve impacto para o jogador do Fluminense desabar do jeito que ele desabou, ele nem reclamou. Aí, esse cara não tem critério nenhum. Aí não dá pra gente confiar nos critérios do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Porque, me desculpa, não teve ali um empurrão pra você anular um gol do Flamengo pelo jeito que foi, Flávio. Bom, boa noite. Sabe por que ele anulou o gol do Flamengo? Porque ele anulou o gol do Fluminense. O que é ridículo. Baita palhaçada. O primeiro foi o que o Bruno falou, um uso indevido de VAR. É lance de lá de dentro do jogo, de dentro de campo. O cara volta, imagina ele voltando aqui, ele procurando. Vamos ver se a gente acha alguma coisa e tal. Ou procurar. Não é essa a função do VAR, é erro grave, coisa crata. Ele vai procurar lá atrás, aí ele acha lá um jeito e tal, e anula o gol. E aí depois o Flamengo faz um gol, eles tentaram fazer a mesma coisa, foram procurar e acharam. Palhaçada. Quando começou o VAR, fazia muito essa palhaçada aqui. E agora, hoje, eles usaram esse critério de novo. É ridículo. Os caras não têm a menor ideia de como se usa o VAR, eles são incompetentes. Nenhum dos dois gols deveria ter sido anulado. Nenhum dos dois. Nem o gol do Fluminense, nem o gol do Flamengo, nada. É palhaçada. Um não era lance de VAR. Não tem nada que ficar. Pô, mas o do Fluminense foi. Não, mas não tem que voltar. O Você critério... acha que ele interpretou errado e dane-se? Não, o VAR. Não tem que... É ali. É lance... Pô, o cara vai buscar lá atrás a jogada. É ridículo. E o lance do Flamengo não foi falta nenhuma. Ele anulou o gol do Flamengo, porque anulou o do Fluminense. Ou seja, uma palhaçada, né? Não dá. Não tem a menor condição. Palhaçada. Pura palhaçada. Ah, mas houve infração no do Fluminense? Ou pra você não houve infração em nenhum dos dois? Pra mim, nenhum dos dois ficou caracterizado e tal. É verdade que eu tava vendo numa telinha pequena, né? Também isso é verdade. Tava trabalhando no jogo de São Paulo e dando uma bicadinha aqui quando acontecia alguma coisa. Mas pra mim não ficou caracterizado nenhum nem outro. E não era nem pra correr lá atrás, tão lá atrás assim, o lance, pra você anular. O negócio não é isso. O VAR não é pra encher o saco. O VAR é pra corrigir erro grave. Se dá o gol do Fluminense, ninguém ia reclamar. E se dá o gol do Flamengo, ninguém ia reclamar. Eles ficam enchendo o saco, eles ficam querendo se valorizar e tal, e faz essa palhaçada. Palhaçada, Pilar, isso é palhaçada, não é arbitragem, isso é palhaçada. Ô, Zé, eu vou mostrar aí o lance do Arias, pra você dar sua opinião, que a gente mostrou o lance do Pablo e ninguém aqui achou que foi falta. Bruno, mesmo. você acha que não tá conclusivo? Eu acho que não ficou claro. Porque não teve nenhuma imagem Que não ficou claro para anular o focada de perto, né? A O imagem lance só de do Arias. Ó, é esse o lance. Esse foi falta clara. Claríssima falta. É esse aí. Esse aí. Posso... Esse é o lance que foi marcada a falta pro Flamengo no gol do Arias e que realmente foi falta clara. Mas olha onde ele tá, olha onde o árbitro tá. Exatamente. Não, ó, é porque a arbitragem foi péssima. Mas não tá enxergando, então. Como foi colocado aqui, só óculos. Não, mas esse lance foi falta. Bom, mas O Flamengo não foi. Mas ele achou, mas o Pilar, esse é o ponto. Ele tá lá e ele não achou. A falta é dentro do campo. Aí ele coloca o VAR vai encher o saco lá atrás. Mas o VAR não tem que checar todo gol? Assim não. Procurar pelo outro. Em lance de gol, o VAR checa. Assim, aliás, a arbitragem foi péssima dele. A expulsão do Luiz Araújo foi bem Tem que você achar que não devia. foi perfeita. O Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. O Luiz Araújo esquentou a cabeça e deu por trás. Eu não achei nem que foi isso. Eu achei que Cartão vermelho. perdeu. O árbitro deu amarelo, errou. O VAR consertou chamando, aí ele deu vermelho. No começo do jogo,
teve uma entrada do Lima do mesmo jeito em cima do Felipe Luiz, Sim. que também era igual. Era pro VAR chamar e para ele dar vermelho. Não chamou. O primeiro Aí, jogo erro do árbitro e erro do VAR nesse lance. Ou seja, arbitragem nota 0 em 2 lances que eu citei, fora desses polêmicos que a gente está mostrando. minuto ele não daria nunca. Você tá com O árbitro de frente pro lance, falta clara do Everton Cebolinha, ele não deu, segue a jogada e sai o gol. Corretamente o VAR chama, porque foi falta, e o árbitro só olhando no VAR, no monitor, é que ele vai lá e anula o gol. Corretamente, graças ao VAR, terceiro erro dele. E aí tem um erro do VAR no lance do Felipe Luiz, porque não chamou, devia ter chamado. E aí vamos pro gol do Flamengo. Para mim também não foi falta. E aí eu tô com você, eu tava preparado para dizer, ele só anulou, o VAR chamou, porque é lance de gol, tem que revisar. Aí o árbitro do VAR acho que chamou para fazer média, porque havia lá, veio, aí eu tô com você. Anulou aquele. Ele olhou lá e falou, vou anular isso aqui. Lógico. Para mim também, a hora que o Cano sentiu a mão nas costas ali do Fábio, ele desabou. Não foi falta pra mim. Mais um erro. Então, motim total. O árbitro foi péssimo no jogo de hoje. O VAR consertou 2 coisas, deixou de consertar o lance do Felipe Luiz, e nesse aí, se ele recomendou a falta, se o VAR, eu não sei, vamos ouvir áudio, que é amanhã, terça? É terça. Se o VAR recomendou, ele errou também. Porque pra mim não foi falta. Esse amor, porque O Flamengo manter ainda uma pálida esperança de título brasileiro, era fundamental ganhar hoje. Era fundamental ganhar. Ao empatar e quase perder, o Flamengo deixou o Botafogo abrir 12 pontos de vantagem. Gente, 12 pontos de vantagem. É muito difícil tirar isso. Ainda mais se você vê o Botafogo jogando. Se você presta atenção no Botafogo jogando. Eu prestei bastante atenção no jogo do Botafogo com o Red Bull Bragantino. O mesmo Red Bull Bragantino que meteu 4-0 no Flamengo. E o Botafogo ganhou com absoluta justiça e até com uma certa tranquilidade. Esse time do Botafogo não é aquela equipe que você diz assim, isso aí é por acaso, está tendo sorte. Não está tendo sorte, não. Está jogando bem. Está jogando bem melhor do que o Flamengo, por exemplo. O que é uma coisa assustadora, né? Quando você para e pensa na folha de pagamentos de um e na folha de pagamentos do outro. Na categoria dos jogadores de um e na categoria dos jogadores do outro. O Botafogo, super bem armado pelo Luiz Castro, apanhou feio no estadual, mas se arrumou na Copa Rio e está jogando um futebolzinho que parece um relógio, tudo certinho. O Botafogo não tem craques. O Botafogo, por mais que se queira tecer loas ao Tiquinho, o Tiquinho não pode ser comparado ao Gabigol. Ótimos. Então, é muito pouco provável que uma distância desse tamanho consiga ser diminuída. Ainda mais quando o Flamengo continua a ser um time errático. Um time capaz até de fazer um primeiro tempo melhor. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo de hoje. Os primeiros 20 minutos, em termos de marcação, de saída de bola, foram muito bons, mas incapaz de criar grandes chances. Mesmo quando o Flamengo foi melhor do que o Fluminense, na etapa inicial, o Flamengo não criou grandes chances de gol. Um chute do Gabriel de longe para fora, um chute do Wesley em cima do Fábio, e mais nada. Mesmo no primeiro tempo, quando o Flamengo foi melhor do que o Fluminense, as 2 chances mais claras de gol foram do Fluminense. Uma primeira, a cabeçada do Cano, que o Ganso conseguiu encontrá-lo completamente livre dentro da pequena área. Fazendo a zaga do Flamengo dormindo? Pois é, puseram a bola na cabeça do Cano, e o Cano, que não estava numa boa jornada hoje, cabeceou para fora. E depois uma jogada do John Arias pelo lado esquerdo, um cruzamento, e o Felipe Luiz ia fazendo um gol contra. A sorte é que a bola que ele pegou mal nela, né, foi na direção do Matheus Cunha, que fez uma grande defesa. Aliás, o Matheus Cunha salvou o Flamengo hoje em alguns momentos cruciais da partida, no segundo tempo. Né? Cabeçada do Nino, e ele fez um milagre com a canela. Aquilo era bola já no fundo da rede. Enfim, temos muito o que falar. Acho que no segundo tempo o Diniz soube mexer e tomou conta da partida.
E o Flamengo, simplesmente, o Sampaoli foi fazendo a salada que ele começou, ele foi piorando cada vez mais, e o Flamengo simplesmente não se encontrou. Eu acho até que se tivesse que haver, por justiça, por melhores oportunidades, por maior tempo de domínio, do controle da partida, o Fluminense é quem merecia vencer. Então, mais uma atuação decepcionante, né? Um empate no Fla-Flu não pode ser considerado um resultado desastroso. Concordo. Mas o problema é que o Flamengo está agora 12 pontos atrás do Botafogo. Se o Flamengo tivesse vencido hoje, ficaria a 10, que também é difícil, mas 10 é melhor do que 12, né? Enfim, vamos começar a conversar com todo... É assustadora a diferença tática do Botafogo para o Flamengo. Assustadora. Mas, para ser justo, o Botafogo para quase todos os outros times também. Não tem ninguém muito bem armado, até o Palmeiras, que era o time mais bem armado nos últimos tempos, né? Mais constante, já que o Flamengo, mesmo no ano passado, quando ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo oscilou, mas o Palmeiras também está num momento complicado. Só o Botafogo, realmente só o Botafogo. Mas eu acho que o problema muito sério é que nós temos um técnico maluco, né? É maluco. A escalação de hoje, inicial, é completamente louca, né? Gente aqui falando do VAR. Amigo, o VAR anulou um gol de cada lado. Acho até que esse tipo de anulação eu não concordo. Sabe? Uma falta no meio-campo, a outra na área adversária, em frente à área adversária. A jogada prosseguiu. E aí, o cara vai voltar lá atrás. Eu não teria anulado nenhum dos dois gols. Nem o do Arias, nem o do Pablo. Aí, ainda... Quase que eu fiz uma cagada monstro aqui, derrubando. Ainda que eu concorde que foram faltas. Mas foram faltas em que o lance continuou, cara. Ele não marcou a falta e a jogada continuou, pô. Aquela jogada, por exemplo, do gol do Arias, o meio-campo do Flamengo poderia ter parado com uma falta e não ia acontecer nada. Ia ser dada a falta ali e acabou. Mesma coisa, o ataque do Flamengo que acaba no gol do Gabigol. O Pablo dá um empurrão no Cano, mas a bola ainda quica. Eu não sei quem é que joga a bola para dentro da área. Não sei se é o Vitor Hugo ou o André. Alguém ali ainda participa da jogada. Enfim, eu acho que você, para anular um gol por uma falta, tem que ser no lance imediatamente anterior. Imediatamente anterior. O cara que deu o passe para o cara fazer o gol, ou o próprio cara que fez o gol, fez uma falta. Aí, ok, aí você anula. Agora, lá no meio-campo, ou pior, lá na área do adversário, uma bola andando, sabe, como andou tudo, com possibilidades mil de acontecer jogadas ali no meio, eu não gosto. Mas não dá nem para dizer que alguém foi prejudicado. Porque as duas faltas aconteceram e no critério do VAR hoje em dia você volta, mesmo que seja do outro lado do gramado, e marca a falta. Então anulou o gol do Arias e anulou o gol do Gabriel. Elas por elas. Um pouco a história desse Fla-Flu, é preciso a gente entender o quão tenso foi o jogo, porque são duas equipes que perseguem o Botafogo, ou pelo menos tentam perseguir o Botafogo, da luta pelo título brasileiro. E olha, eu vou dizer, empatando em 0-0 hoje, esse empate, um ponto para cada um apenas, os dois começam a morrer abraçados, né? Porque o Botafogo já tem 12 pontos de vantagem na liderança sobre o Flamengo, que é o vice-líder, 39-27, e o Fluminense foi a 25. Quer dizer, cada vez mais distantes da luta pelo título brasileiro contra um rival histórico e que está encantando todo mundo no Brasil. Algo que não aconteceu no primeiro tempo deste Fla-Flu, né? Encantar alguém. O primeiro tempo foi muito truncado, pouquíssimas chances de gol, muitas faltas de ambos os lados, mas no segundo tempo o Fluminense voltou melhor, voltou atacando mais, pressionando mais a saída de bola do Flamengo e buscando construir jogadas de ataque, o que conseguiu. Perdeu alguns gols, teve algumas jogadas bastante perigosas na frente do goleiro do Flamengo, do Matheus Cunha, mas acabou não concluindo bem. A conclusão muito boa que o Fluminense teve foi do Arias aos 15 minutos ali do segundo tempo, quando ele pega uma bola na sua defesa, atravessa um campo inteiro, um contra-ataque clássico do Fluminense, mas ao invés de passar para o Cano que estava do lado esquerdo dele, ou então para quem estava se infiltrando pela direita,
ele arma o chute e bate e faz o gol. Comemora muito, é claro, mas aí o VAR chama o juiz. E numa jogada lá no comecinho, na defesa do Fluminense, meia hora antes, houve uma falta em que o árbitro não observou a falta do Everton Cebolinha, e ele acabou apontando a falta, chamado pelo VAR, porque foi o início da jogada do gol, e assim o gol foi anulado. Uma dessas coisas do VAR que eu pelo menos pessoalmente, detesto, são abomináveis, né? O árbitro estava na frente do Cebolinha e do André, não deu a falta. Aí sai o lance em que o Arias pega a bola na defesa, pega a sobra da bola, atravessa o campo, faz o gol, né, depois de um tempão, e aí o árbitro anula porque alguém viu esta falta que ele, árbitro, não viu. Então, para que serve o árbitro? Cada vez menos, né, dentro do... E aos 40 e poucos do segundo tempo, o Gabigol, fez o gol do Flamengo. Um gol bonito, pé esquerdo, de fora da área, e que, da mesma forma, depois de toda a comemoração, depois que todos os narradores de rádio e televisão gritaram gol, elogiaram o Gabigol, que o elegeram um dos melhores atacantes do mundo e tal, VAR. Porque lá no meio de campo, uma jogada faltosa do zagueiro do Flamengo em cima do Cano, a bola sobrou pro ataque do Flamengo, começando essa jogada que deu origem ao gol do Gabigol. O juiz foi lá e anulou também. Então tivemos 2 gols anulados, mas não por lances no ataque, né? Por lances nas defesas dos times que construíram as jogadas dos gols. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo, mais aquele vídeo, aquele compilado de maroto aí pra gente reagir. É aquilo, ultimamente, o VAR, ele não fazia isso, né? Ele tinha um lance, ele só analisava o final da jogada. Agora, principalmente nesse jogo, o VAR analisou a jogada inteira. Tanto no gol do Fluminense e no gol do Flamengo, né? Viu a jogada? Não tinha nada? Começou a voltar o vídeo desde o início da jogada para ver se tinha algum lance que poderia ser interpretado como falta. Que teve nos 2 lances, né? Aí, até aí tudo bem. Então o VAR não faz isso. E esse jogo acabou fazendo. O Pilhada e o Bruno Prado, o Flávio Prado, eles comentaram o lance. O lance do gol do Fluminense foi falta na origem da jogada, foi. Já no gol do Flamengo é meio questionável se foi falta realmente ou não. Porque a gente não sabe se o contato que o Pablo fez foi para realmente uma falta, ou o Cano sentiu o contato e se jogou. É meio questionável ali, mas, obviamente, se fosse eu ia dar falta também no mesmo lance ali, né? Mas, nitidamente é questionável, mas é muito aceitável ali o juiz dar falta naquele lance ali, para mim. O lance, só para encerrar, o lance da expulsão do Luiz Araújo é muito questionável porque no início do jogo, também como o Mauro César comentou, teve um lance que o Lima deu um carrinho ali por trás, vamos dizer assim, por trás ali do Felipe Luiz no minuto 7, se eu não me engano, e não foi expulso, não levou nem um amarelinho básico, entendeu? Então, é aquilo, para lance semelhante com a abordagem do VAR e do juiz também diferente, né? Um foi no início do jogo, nada, e o outro no final do jogo. Por que será? Porque será que muito difícil um lance daquele, o juiz dá um vermelho ali e o VAR chamar para cartão, não sei se fosse um lance muito grotesco de expulsão mesmo. Mas eu acho que dificilmente o VAR iria chamar o juiz ali um lance que pode ser considerado como um vermelho, né? Já no lance do Luiz Araújo, já no meu final do jogo e depois de acontecer várias coisas, aí o juiz ele tá mais suscetível a dar um cartão, entendeu? Eu acho que ele não fez, óbvio, acho que o VAR nem chamou e justamente não deu o cartão amarelo porque ele queria tentar segurar o jogo e controlar o jogo no cartão, obviamente. Primeiro tempo ali, tentar conversar, óbvio, se tiver uma falta mais dura, ele dá um cartão. Mas é muito perceptível que o juiz, ele tenta controlar o jogo num bate-papo e geralmente no segundo tempo começa a distribuir o cartão, né? E a do lance do Luiz Araújo é muito questionável porque já era final de jogo, já nos acréscimos do segundo tempo.
Então ali era muito fácil o juiz pegar e expulsar, né? O VAR chamar. Então aquilo é o questionável. Luiz Araújo expulso. E aí também teve o lance do Kennedy, John Kennedy em cima do Felipe Luiz, entendeu? Que ele deu aquele soco lá e acabou levando o amarelo. Poderia ser para vermelho? Poderia ser considerado? Ali eu acho que poderia, mas eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho pra mim ali, né? E o lance do Arrascaeta, né? Que é um considerado pênalti. Eu, sinceramente, eu não vejo o pênalti no lance do Arrascaeta. Sinceramente, eu já expliquei num vídeo anterior. Eu não vejo um pênalti naquele lance ali. Óbvio que tem muita gente, mas na minha opinião, eu não vejo pênalti naquele. Eu expliquei tudo no vídeo anterior. É só ir lá e assistir. Então é isso aí. Tamo junto, para o vídeo não ficar muito longo. Tamo junto e deixa seu like. Valeu, galera.